Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos connosco o Gonçalo Almeida Simões, diretor executivo da Olivum, a quem desde já agradeço a disponibilidade para conversar aqui um pouco connosco. Gonçalo, esta semana a Olivum foi ter uma audição na Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República a propósito da discussão de projetos de lei e projetos de resolução relacionados com limitações à expansão e à atividade do olival. O que é a posição da Olivum e, sobretudo, o que é que foram defender para que se possa evitar aqui alguma tomada de decisão que possa condicionar o futuro deste setor tão importante para nós? Bom, muito bom dia, Pedro. É isso mesmo, a Olivum foi à Assembleia da República e aqui há um elemento relevante, é que foi por sua própria iniciativa e não a requerimento de qualquer grupo parlamentar. Neste momento existem 12 projetos de resolução e de lei e, com exceção do CDS, o que faz o PCP, os Verdes, o PAN e o Bloco de Esquerda, é precisamente isso, proporem medidas altamente penalizadoras para o setor e, sobretudo, sem apresentarem dados científicos, que é algo chocante em democracia. Portanto, o contributo da Olivum para a racionalização deste debate foi aquele estudo que foi apresentado em novembro de 2019, que também conheces, e quisemos mostrar também que é inexplicável estarmos em plena pandemia, em que o setor agroalimentar ganhou uma nova centralidade na sociedade portuguesa e termos que estar a debater estas propostas. E, portanto, foram basicamente três dimensões as que apresentámos. A dimensão económica, ou seja, um dos poucos setores em que Portugal é autossuficiente, tanto se fala de soberania alimentar. Depois que, desde 2000 até 2020, ao dia de hoje, a área de olival não cresceu, continua nos 360 mil hectares a nível nacional, o que cresceu foi muito a produção, que há um contributo de 500 milhões de euros de exportações que contribuem para o desagravamento daquele que é o déficit estrutural da nossa balança agroalimentar, 3 mil milhões de euros, e depois que o setor do azeite executou 675 milhões de euros em 7 PDR e só não executou mais porque foi tomada uma decisão política que arredou o olival de continuar nessa possibilidade. Depois, aquilo que tanto se fala, a parte da sustentabilidade ambiental. E aí, quem lê os projetos de lei tem uma desagradável surpresa, que é parecer que vivemos em Portugal naquilo que é quase um faroeste ambiental. E não. O que temos é um quadro legislativo atual comunitário e nacional que existe e que até é muito exigente. Demos, por exemplo, o exemplo do primeiro pilar, com 30% de greening, com a condicionalidade, com as boas condições agrícolas, que são condição sine qua non para o recebimento das ajudas. No segundo pilar, as medidas agroambientais. E depois, também esquecer que grande parte do olival no Alentejo está em produção integrada e já algum em produção biológica. O que fizemos depois foi tentar desmontar aqueles dois fantasmas que param, que é da monocultura e do intensivo. Tanto se fala de soberania alimentar, pois bem, temos que caminhar na especialização nacional, aquilo que cada Estado-membro pode contribuir para a soberania alimentar da UE, e na especialização regional. Não vemos problema em que Douro tenha vinha, a Oeste tenha pera rocha e o Alentejo tenha olival e outras culturas. Esta questão da diversificação das culturas faz sentido quando existam condições reais. O que se vê nos projetos de lei é aquele conceito da agrobiodiversidade perverso, em que é lesivo dos próprios interesses ambientais. O que é que acontece com a agrobiodiversidade? É que quando é forçada, consome mais fatores de produção. E depois terminámos este capítulo dizendo basicamente que intensivo ou superintensivo não significa intensificação de utilização de recursos humanos e que por vezes é precisamente o inverso. Mais árvores implicam, por exemplo, maior sequestro de carbono, com 7 ou 8 toneladas por hectare, menos utilização de terra e menos consumo de água, com 3 mil metros cúbicos por hectare, para produzir exatamente a mesma quantidade de azeite. A última dimensão foi a da sustentabilidade social, dizendo que, em termos de postos de trabalho, o setor do azeite em Portugal representa 32 mil postos de trabalho e que nesta situação muito precisa que vivemos atualmente, recessão económica e de pandemia, felizmente, e falo ao dia de hoje, não recorreu ao layoff, nem a despedimentos, ao contrário de outros setores, e que pode, eventualmente, vir a contratar desempregados de outros setores na época da colheita. E foi basicamente isso que fomos dizer à Assembleia da República, Pedro. Gonçalo, muito obrigado pela forma clara como apresentaste isso e, portanto, espero que consigamos
que esses projetos não avancem e que se continue a evoluir o setor em Portugal. E acrescentar, Pedro, apenas que estes mesmos projetos vão ser debatidos na Assembleia da República na próxima terça-feira. Obrigado, Gonçalo. Foi mais um Favas Contadas. Até breve.